gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu vim falar um pouco pra vocês das minhas leituras de março. O primeiro livro que eu li foi A Elite, continuação de A Seleção da Kiera Cass, segundo livro da trilogia. Nesse livro a seleção continua e agora ao invés de 35 garotas restam apenas 6. E a situação pro lado da América não está assim tão fácil. Eu gostei mais desse livro do que do primeiro, tem resenha dele no blog. Isso porque a autora tirou um pouco o foco do triângulo amoroso, que acho que foi o mais presente no primeiro livro. Então, no primeiro livro você tinha mais as dúvidas da América com relação ao príncipe Maxon e também ao Aspen, que é o ex-namorado dela. E agora nesse livro o foco não é tanto nesse triângulo. Ainda que ele seja bem presente, ainda que ele seja talvez o centro da história, você começa a perceber mais detalhes sobre a questão política do enredo, então você começa a descobrir mais detalhes da realeza, da própria história de Ileia. E você também consegue observar mais os conflitos que a América vai acabar desenvolvendo e enfrentando com relação a essa parte política. Ainda que o livro não seja extremamente político, focado nisso, nem seja uma leitura pesada nem nada, ele tem então um pouco mais dessa parte que eu acho que ficou faltando no primeiro livro. Então eu acho que nesse aqui ele se aproximou mais de uma distopia do que no primeiro. O primeiro eu acho que ficou ainda um pouco mais com ar de conto de fada. Ainda assim a leitura continua uma delícia, eu gosto bastante da escrita da autora. A escrita dela é bem poética, é bem fluida. Enfim, agora eu tô bem ansiosa para a escolha que vai ser lançado no mês que vem pela editora seguinte. E eu espero então que feche com chave de ouro essa trilogia. O segundo livro que eu li foi Tentação Sem Limites, da Abby Glines, continuação de Paixão Sem Limites. O primeiro livro me deixou praticamente sem ar quando ele terminou, eu queria demais continuar fazendo a leitura. E Tentação Sem Limites chegou, mas ele acho que não atingiu tanto as minhas expectativas. Eu acabei não gostando tanto assim quanto eu gostei do primeiro, ainda que eu tenha gostado da leitura. O livro também é muito fácil, muito rápido de ser lido, que nem o primeiro, dá pra você ler em um dia, foi o que eu fiz, né, com esse daqui. E ele continua com as mesmas características do primeiro, então a escrita é bem rápida e bem fluida. A atração entre a Blair e o Rush continua sendo inegável e tão forte quanto no primeiro livro. Acho que a paixão entre os dois é algo bem notável nessa série. Talvez eu não tenha gostado tanto assim, porque o primeiro livro tinha um mistério a ser descoberto, um mistério envolvendo as duas personagens. Eu acho que isso manteve bastante da minha curiosidade. E agora no segundo livro, sem esse mistério, quando somente os personagens tinham que decidir o que elas querem para a vida delas, o livro eu acho que perdeu um pouco disso que me incentivou a continuar lendo no primeiro. Também eu acho que as personagens tiveram algumas atitudes que eu não concordei muito, então elas acabaram perdendo um pouco do encanto para mim. De qualquer maneira, eu gostei então bastante da leitura e agora também falta o terceiro livro ser lançado e eu só fiquei me perguntando também então o que é que virá no final dessa trilogia, porque esse segundo livro me pareceu ter um fechamento. O primeiro você precisava obrigatoriamente do segundo para entender o final da história. O final da história era completamente aberto, ele deixava todos os indícios de que a história não estava completa. E esse aqui não, ele já pareceu pra mim ter um fechamento. Então agora eu fico me perguntando o que a autora reservou para os leitores no terceiro. Então só lendo pra descobrir. Minha terceira leitura, tem resenha dela no blog, tem vídeo dela no canal, foi Azul da Cor do Mar, da Marina Carvalho. Ele conta a história da Rafaela, uma garota que quando era criança passava as férias dela no Espírito Santo na casa da avó. E numa dessas férias ela acabou testemunhando a cena de um garoto que usava uma mochila xadrez. E por vários dias ela viu esse garoto passando em frente à casa da avó dela, até que um dia ela o viu na praia e ela pegou uma cena bastante significativa em que ele estava sentado olhando junto ao mar de uma maneira bem imersa naquilo. E ele acabou soltando um pedaço de papel no mar e foi embora. E ela ficou tomada por essa sensação. E ela ficou tomada por aquela cena, ela cresceu tentando imaginar quem era aquele garoto, o que era aquele papel que ele tinha jogado. E esse garoto acabou então acabou sendo algo muito importante para ela. Agora que ela já cresceu, ela está cursando o último semestre de jornalismo na faculdade e ela consegue a vaga de um estágio no jornal mais popular de Minas Gerais.
e ela vai trabalhar ao lado, então, de um jornalista investigativo extremamente renomado, mas que odeia estar ao lado dela. Ele deixa bem claro que não quer fazer o papel de babá, e ele acaba implicando bastante com a Rafa. Eu gostei bastante da premissa do livro, mas ele acabou não atingindo as minhas expectativas. Isso porque houve uma somatória de detalhes que acabaram influenciando a minha experiência com o livro. Embora eu tenha gostado da narrativa da autora, no sentido dela ser bastante fluida, dela ser bastante envolvente, tiveram alguns detalhes que me incomodaram. Ela usa diversas referências no texto dela, e muitas dessas referências são explicadas. Ela coloca a referência e logo depois ela explica aquilo que ela quis dizer. E isso me incomodou demais. Eu achei que isso empobreceu a leitura, que isso empobreceu a escrita, que isso foi uma maneira de subestimar o leitor. Outra coisa que também me incomodou foram as personagens. Eu achei as personagens extremamente imaturas, elas tiveram diversas atitudes que eu desaprovei completamente. Eu não conseguia enxergar dois adultos ali, mesmo os conflitos que existiam entre eles, ou até mesmo os conflitos que só a Rafaela enfrenta. Eu olhava aquilo e pra mim tudo parecia conflito de ensino médio e não de alguém que estivesse terminando a faculdade. Então esse também foi outro ponto que me desagradou. E por último, eu achei que várias situações foram muito inverossímeis. Então muitas coisas aconteceram, eu olhei e falei, isso é impossível, não dá, isso não é assim que acontece. Então, assim, talvez foram detalhes que, se os outros não tivessem me incomodado, eu conseguiria ter deixado passar. Eu conseguiria falar, tá, tudo bem, é uma leitura legal, vou deixar isso passar. Mas como eu já estava incomodada com outros pontos da leitura, quando esses outros pontos aconteceram, eu não consegui ignorar. Então, por causa de tudo isso, eu acabei não gostando do livro, mas eu acho que eu fui minoria. A maior parte das pessoas, pelo que eu estou vendo, está adorando a leitura. Então, quando eu digo que eu não gostei do livro, isso não é uma verdade sobre o livro, é só a minha opinião. Então, se você tem vontade de fazer a leitura, faça, não deixe de fazer pelo que eu disse, pelo que eu achei. E principalmente porque a maioria das pessoas está realmente gostando. Eu acho que eu acabei sendo muito crítica, porque, como eu disse, alguns pontos começaram a me incomodar e essa somatória levou a minha opinião final. Eu não consegui ignorar esses detalhes. Por fim, o último livro que eu li no mês foi Casa de Segredos, que é um livro escrito em parceria pelo Chris Columbus e pelo Ned Vizzini. Pra quem não sabe, Chris Columbus é um diretor de vários filmes, inclusive Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu acho que o fato dele ser diretor contribuiu demais no desenvolvimento do livro, porque eu conseguia imaginar perfeitamente as cenas, e também eu acho que a estrutura do livro tinha muito uma estrutura para cinema. Então, várias cenas de ação, várias cenas que seriam facilmente adaptáveis para o cinema. Ele conta a história dos irmãos Walker. O pai dos três irmãos é um cirurgião médico. Eles tinham uma vida muito boa, muito confortável, muito segura, até que acontece um estranho caso durante uma cirurgia do pai deles, e isso faz com que ele leve um processo e seja demitido. Com isso, então, eles perdem boa parte do conforto que eles estavam acostumados, e enquanto eles estão procurando uma nova casa para morar, eles encontram uma mansão que está com um preço incrivelmente baixo, e é para lá que eles se mudam. Quando eles chegam nessa mansão, coisas muito estranhas começam a acontecer, inclusive a vizinha deles, que revela ser uma bruxa. O livro ele é muito cheio de fantasia. Eu achei que vários pontos foram bem engraçados por conta dos diálogos dos irmãos. Então são diálogos bem pertinentes à idade deles. Eu me deliciei nesses momentos. Também eu achei a história toda bem interessante. Eu acho que é uma sucessão de coisas que acontece e que são inesperadas. Então você sempre fica se perguntando o que vai acontecer a seguir. A história também, ela tem começo, meio e fim. Então o conflito desse livro é resolvido nesse livro, só que ainda assim ele deixa uma abertura para o próximo livro. Então é uma série, mas é um livro que você consegue ler tendo o fechamento para ele e ainda deixando certa abertura para o próximo. Enfim, eu acho que é uma leitura bastante recomendada, lembrando que esse livro foi lançado pela Galera Record Júnior, então é para um público mais jovem, mas ainda assim eu acho que pessoas de qualquer idade podem fazer a leitura sem medo. Foi isso então, espero que tenham gostado. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo. O segundo livro da trilogia. Nesse livro... o livro, ele é bastante...
A história entre o Blair e o Rush continua com a atração entre a Blair e o Rush. Então eu escolhi, eu precisava... Embora o livro tenha a premissa de ser para um público um pouco mais velho, não chego a dizer adulto nem nada, mas